Então, o paciente ele pode vir a ter uma alteração de coagulação e que a gente só vai saber no meio da cirurgia. E aí pode ser muito tarde, né? O que então a gente faz para não solicitar, porque o que acontece, né? A gente vive num mercado, infelizmente, a odontologia, ela não é só uma área de saúde, mas ela é um mercado, né? Um nicho de mercado. E aí, se a gente começar a encarecer demais os nossos procedimentos e colocar muita barreira, né, para o paciente fazer aqueles determinados procedimentos, fazer uma extração de um dente que teoricamente é simples, ele não vai fazer com nós, né? Ele vai pegar e vai no vizinho. Por mais que a gente argumente que a gente está fazendo aquilo como uma proteção para ele, né? Então, tem alguns pacientes que vão entender e vão preferir ficar conosco, né? Mesmo a gente sendo um pouco mais metódico, tentando buscar, então, fazer toda essa questão de exame preventivo. Mas tem alguns que não estão interessados nisso, eles querem pagar pouco e resolver o problema deles logo, de um dia para o outro, ou melhor, se puder ser no mesmo dia, de preferência. Então, infelizmente, às vezes a gente tem que se arriscar e fazer procedimentos sem ter os exames adequados por uma questão de se encaixar, né, no mercado e se tornar competitivo. É uma pena porque isso desvaloriza a nossa profissão, mas a gente precisa sobreviver. Então, o que é o meu conselho para vocês? Anamnese. Façam uma anamnese detalhada, porque se vocês não têm um exame para dar subsídio para vocês, pelo menos vocês questionaram o paciente em relação a tudo. Então, perguntem. Quando você se corta, você demora muito para parar esse sangramento ou para logo? Aí o paciente vai dizer. Solicitem o nome de todas as medicações que o paciente está tomando. Todas. Eu não lembro. Não importa. Todas. E falem na língua do paciente. Então, digam para ele assim, o senhor, principalmente paciente idoso, né? Ou paciente com mais idade, o senhor está tomando algum remédio para afinar o sangue? Porque, às vezes, a gente vai falar em termos técnicos. Então, eu vejo muito isso quando vocês estão começando a atender os pacientes, que vocês querem falar em termos técnicos com o paciente. Não adianta. A gente precisa saber o termo técnico para a gente se comunicar entre nós e para a gente ler material científico, para a gente ler livro, para a gente escrever numa prova, para a gente fazer um processo avaliativo. Um processo de seleção, um concurso público, tudo isso a gente precisa saber toda a nomenclatura técnica, saber escrever e saber o que elas querem dizer. Mas a gente precisa saber traduzir isso também. Então, a gente tem que saber falar com o paciente de uma forma que ele nos entenda. O senhor está tomando remédio para afinar o sangue? O senhor tem algum problema de coração? Colocou alguma válvula no coração? Então, essas coisas a gente precisa conseguir conversar. Então, se o paciente não lembrar da medicação, vocês precisam, às vezes, fazer ele ligar para alguém que está em casa, para ver qual é aquele remédio que ele toma. Mas eu acho que eu tomo um remédio lá, mas eu não me lembro o nome agora. E vocês têm que fazer um procedimento cirúrgico naquele paciente naquele dia, porque é uma urgência. Então, quem sabe o senhor não tem alguém que o senhor possa conversar para tirar essa dúvida, só para a gente ter certeza, não ter problema? Então, às vezes tem que perder um tempinho com isso, só para a gente ficar tranquilo em relação ao procedimento, tá? Mas tem algumas situações em que a gente vai precisar, então, sem sombra de dúvida, solicitar o coagulograma, que então, para ver como é que está a coagulação desse paciente, que é para ver se ele tem algum distúrbio. Então, se a gente vai fazer uma cirurgia um pouco maior, né, se a gente tem algum paciente que a gente desconfia na anamnese, que ele possa ter alguma alteração, se ele tem algum histórico na família de hemofilia ou de alteração de coagulação, se ele tem algum histórico de que alguma outra vez ele fez alguma extração dentária e ele relata que ele sangrou bastante. Então, às vezes ele já chega apavorado e falando, olha, doutor, mas eu já extraí um dente e sangrou muito. Então, algumas vezes a gente tem que ser cauteloso. E, de repente, às vezes é melhor não fazer, não atender o paciente, né?
né? Quando a gente começa a pedir exame, pode ser que ele diga, ah, não, tá bom, vou fazer e nunca mais apareça, sabe? E vá no outro colega, lá na esquina, que fez a cirurgia sem pedir exame. Mas, às vezes, é melhor a gente perder aquele paciente e deixar de atender do que se complicar. Porque a complicação vai gerar um custo para nós, e não é só financeiro, é um custo da nossa imagem, da nossa reputação diante da comunidade, né, diante dos colegas e também diante dos demais pacientes. Então, do que se arriscar. Então, com o tempo, vocês vão aprendendo, sabe? Eu tenho certeza que em algumas enrascadas, no início, vocês vão se meter, porque isso é normal. Porque no início, quando a gente sai da faculdade, a gente quer fazer tudo, quer fazer tudo, quer fazer tudo. Aí, uma ou duas vezes que a gente vê que a gente errou e que a gente deveria ter tido um pouco mais de cautela, a gente começa a ser um pouquinho mais precavido, assim. Então, infelizmente, tem coisas que vocês vão ter que passar. Então, aquele paciente que a gente desconfiou, né, que ele tem um relato de sangramento, ou que a gente questionou em relação ao sangramento e ele falou que ele se corta e demora para sangrar, tem relato na família, aí a gente realmente vai pedir exame de sangue. E a gente já pede exame completo, né, pede hemograma, mas pede inclusive o coagulograma, que é para a gente então fazer esse diagnóstico da fase de coagulação. Deixa eu aumentar aqui, porque eu vou precisar fazer uns rabiscos, tá? Então, eu não estou enxergando vocês. Se vocês precisarem falar comigo, vocês coloquem no alto-falante. Só ver que eu anotei algumas coisas aqui, que é para eu não esquecer de falar nada. Certo. Bom, quando a gente fala de coagulograma, a gente está falando principalmente da questão das plaquetas. Não somente sobre plaquetas, mas é um dos itens que está incluso no nosso coagulograma. Mas, e as plaquetas, elas vêm, né, de uma célula-tronco, que é o megacardioblasto, que depois ele vai se diferenciando, então, em megacariócito. Depois disso, ele amadurece, vira um megacariócito maduro, e aí, então, ele se fragmenta e se divide, então, nas plaquetas, que são elementos figurados do sangue, né, não são células, então elas não têm núcleo, né, elas têm uma função diferente. Só que, atrás de tudo isso, a gente tem toda uma questão fisiológica, né, como é que funciona essa fisiologia que vocês devem ter aprendido lá no primeiro semestre na parte de fisiologia, mas a gente vai relembrar de uma forma bem básica aqui, tá? Então, o que vai ser o coagulograma? Ele é um teste, né? Vou pegar aqui. É um teste que tem o objetivo, então, de analisar e detectar as alterações no tempo de coagulação do sangue. Então, quando a gente está falando em coagulograma, a gente está falando de um evento temporal da hemostasia. Então, o coagulograma ele está diretamente relacionado à hemostasia. Minha letra fica muito feia nisso aqui, mas tudo bem. Então, ele é temporal, justamente porque ele está vendo o tempo que demora as coisas para acontecerem. Então, vocês vão ver que, exceto a contagem de plaqueta, todos os demais exames que fazem parte do coagulograma, eles são dados em tempo. Então, é um conjunto de exames, não é um exame só, que pode ser solicitado de acordo com as necessidades do paciente, né, com as necessidades que a gente for vendo. Então, o que vai compor esses exames? São 5 exames separados, tá? Então, o tempo de sangramento ou tempo de sangria também aparecem em alguns exames com essa nomenclatura e algumas literaturas. O tempo de coagulação, a contagem das plaquetas em si, o tempo de ativação da protrombina, que também é chamado de TP.
ou TAP em alguns lugares, e até alguns slides vocês vão ver que está descrito como TAP. E o tempo de ativação parcial da tromboplastina. Então, ele pode ser descrito como KTTP ou TTPA. Porque ele vem, então, né, de um inglês, né? Por isso que TTPA ou KTTP, porque ele está relacionado ao mecanismo do potássio. Então, vocês podem ver que ele tem várias siglas, né? Mas tudo é o mesmo exame. Bom, então, em quais situações que a gente vai solicitar esses testes? Já falei, mas só para aproveitar o slide, alguma coisa que eu não tenha falado. Antes de intervenções cirúrgicas, né? Então, principalmente as de maior porte dentro da odontologia. Paciente que tenha um relato, né? Então, um histórico de hemorragia frequente. O médico, né, utiliza muito em acompanhamento de terapia com anticoagulantes orais, não vai ser no nosso caso. E deficiências, então, hepáticas, seja antes e depois da terapêutica com a vitamina K. Então, alguns problemas que têm problema de fígado, porque vocês vão ver que o fígado está diretamente associado com esse mecanismo, também é solicitado em alguns pacientes. E o acompanhamento também, então, de algumas medicações, como anticoncepcional, como complementação de vitamina K. Aqui não era do potássio, esse K é relacionado à vitamina K, que eu falei para vocês. Então, algumas medicações, enfim, alguns acompanhamentos médicos, já não entra tanto no nosso rol de necessidade, né? A gente está mais relacionado, então, a paciente que tem alguma hemorragia frequente, intervenção cirúrgica, e às vezes, em alguns casos de pacientes que vêm até nós com sangramentos, né? Então, às vezes o paciente vem com um sangramento excessivo na gengiva, algo que é inexplicável, né? Uma gengivite que o paciente vem achando que é gengivite, né? Porque a gengiva está sangrando, e aí a gente desconfia de algum problema de coagulação, e ao mesmo tempo, talvez a gente vai desconfiar de algum problema de leucemia, alguma coisa assim. Então, aí, quando a gente está investigando alguma patologia de origem hematológica. Bom, então, o que a gente precisa saber antes de interpretar, né, de solicitar esses exames? É a questão, então, da fisiologia que eu falei para vocês, né? Então, o coagulograma, ele tem como função fazer uma análise do sistema de hemostasia, né? A fisiologia do sistema hemostático. A fisiologia, ela é um processo dinâmico, né? Então, ela tem por finalidade manter o sangue fluido no interior dos vasos sanguíneos, ou seja, esse sangue que está lá dentro do vaso sanguíneo, ele não pode coagular, não pode virar um trombo, né? Senão a gente vai ter problemas de obstrução, e aí o paciente pode vir a ter a questão dos AVCs, enfim, obstruções, né, diversas, ou então o paciente pode vir a ter uma questão de hemorragia, né? Então, por isso que a gente precisa de um mecanismo que é com ação anticoagulante e um mecanismo de ação de coagulação do sangue. E esses mecanismos, eles precisam ser ativados de acordo com a necessidade. Então, existem momentos em que a gente vai precisar que o sangue, ele não coagule, que é no tempo normal, né, quando ele está fluido dentro do vaso sanguíneo, e tem momentos em que a gente vai precisar que se formem coágulos nesse sangue. Então, são justamente os momentos em que a gente tem um trauma ou um rompimento desse vaso sanguíneo, e aí a gente precisa estancar esse sangramento. Então, aqui a gente precisa que se forme um coágulo. E aí, para isso, tem que ter um equilíbrio, e isso é estimulado por várias coisas. Então, essas coisas, né, que vão influenciar, elas têm que estar equilibradas, né? Então, é um equilíbrio entre fatores vasculares, plaquetários, fatores coagulantes, anticoagulantes e os fibrinolíticos. E aí eu vou explicar para vocês, só que eu vou abrir
um slide em branco e eu vou fazer uns rabiscos aqui dentro do possível, né? Então, dentro da alimentação e da minha letra feia, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem, tá? Se vocês se perderem no raciocínio, me falem que eu repito. Então, a gente tem 3 estruturas básicas dentro da nossa fisiologia do sistema hemostático, tá? Uma delas é o endotélio vascular. Endotélio vascular. O que é o endotélio vascular? É aquela camada de células que fica dentro do vaso sanguíneo. Então, é uma camada de tecido epitelial que fica dentro do vaso sanguíneo, na parte mais interna. A gente vai precisar da presença das plaquetas. E a gente vai precisar dos fatores de coagulação. Certo? O endotélio vascular, ele tem como função as substâncias antitrombóticas, que é evitar a trombose. Então, evitar aquela formação de coágulo dentro do vaso sanguíneo, que vão formar as tromboses, né? Que são os trombos que estão obstruindo algum vaso. Então, ele tem como função, então, as substâncias que são antitrombóticas. As plaquetas, elas vão ter a função de substâncias trombóticas juntamente com os fatores de coagulação. Então, isso aqui vai ter a função, então, de fazer a coagulação do sangue. Então, trombóticas. Caramba, tá bem feio, né? Então, são, né, a função de fazer, então, essa coagulação do sangue nos momentos em que a gente vai precisar. Bom, isso tudo, então, vai fazer parte daquele equilíbrio que eu falei para vocês, certo? O que a gente tem como substâncias que são antitrombóticas, né? Que são lá do endotélio vascular. Então, essa a função vai ser de liberar substâncias que impedem com que as plaquetas se façam aderência ao vaso sanguíneo, ao endotélio, aquela camada de células. Por quê? Porque se essas plaquetas começarem a se aderir à parede do vaso, então a gente tem um vaso aqui, né? Se as plaquetas começarem a se aderir aqui, a gente vai ter a formação de um trombo. Então, o objetivo dessas substâncias antitrombóticas é que essas plaquetas não cheguem perto desse vaso, que elas sigam na corrente sanguínea. E aí a gente tem, dentro dessas substâncias, né, aqui do endotélio vascular, a gente tem o óxido nítrico, e a gente tem a prostraciclina. Prostraciclina. Tá? Dentro das substâncias, então, essas vão ser chamadas também substâncias antiplaquetárias, né? Porque elas impedem a aderência dessas plaquetas, então, ao vaso. Dentro das substâncias que são anticoagulantes, também dentro do epitélio, do endotélio vascular, nós temos a antitrombina. Eu acho que eu vou abrir um coisa que eu consiga digitar, né? Que quem sabe vai ficar melhor minha letra, porque isso aí tá bem ruim. Para que vocês consigam enxergar melhor.
Deixa eu botar aqui no layout, este aqui. Então, lá dentro do endotélio, acho que até vou fazer mais rápido. Então, dentro do endotélio vascular, a gente vai ter as substâncias que são antiplaquetárias. Temos as substâncias que vão ser anticoagulantes. E nós vamos ter também as substâncias que são fibrinolíticas. Essas substâncias, elas vão ter uma importância, então, na fase final da coagulação, porque elas vão quebrar a rede de fibrina. Então, elas vão quebrar aquele coágulo. Então, depois que aconteceu todo o processo de coagulação, precisa uma substância que dissolva esse coágulo para que ele não se solte e aí vá, porventura, parar em algum outro vaso sanguíneo, fazendo a obstrução dele. Então, depois das substâncias que são trombóticas, então aqui no endotélio a gente tinha aquelas substâncias que eram antitrombóticas, né? E depois nós vamos ter, então, deixa eu só colocar aqui, substâncias antitrombóticas. Que vão acontecer lá no endotélio vascular. E as substâncias que são trombóticas são aquelas que têm a função, então, de formar os trombos, ou seja, de fazer o processo de coagulação em si, né? E aí nós temos as plaquetas, que a partir dos seus grânulos plaquetários, então, no momento em que ocorre uma lesão do vaso sanguíneo, essas plaquetas, elas conseguem, então, nesse momento, se aderir ao endotélio. E aí, nesse momento, elas vão liberar grânulos plaquetários que vão fazer, então, o início da cascata de coagulação. E aí, nós vamos ter também os fatores de coagulação. Que são aqueles fatores que a gente conhece, como fator 8, fator 7, fator 9, fator 10, fator 12. Então, eles são representados em números romanos, né? Então, as plaquetas, elas têm esses grânulos plaquetários, e o principal deles vai ser chamado de fator tecidual. Esse fator tecidual, ele tem como objetivo iniciar a cascata de coagulação. Meu Deus, professora, quanta coisa. É que eu preciso que vocês entendam isso, tá? Se não der para a gente terminar a aula hoje, não tem problema. A gente termina na semana que vem. O importante é que vocês entendam essa parte da fisiologia ou relembrem para que vocês consigam interpretar o exame de coagulograma, senão vocês não vão conseguir, certo? Além disso, dentro dos grânulos plaquetários, a gente vai ter a tromboplastina, e nós vamos ter também a protrombina. Então, aqui, ó, vocês já começam a ver que são as coisas que a gente vai avaliar lá no exame de coagulograma, né? A tromboplastina, ela tem como função ativar a protrombina, e a protrombina tem a função de converter o fibrinogênio em fibrina. Então, para que serve essa fibrina? É para formar aquela rede de fibrina. Então, ela vai formar uma rede que segura as plaquetas juntas. Eu vou mostrar a imagem para vocês, tá? Que ela segura essas plaquetas próximas, formando, então, o coágulo. Tem também o FP4, que ele inativa as substâncias trombóticas. Por quê? Lá no final, lembram que eu falei que precisa finalizar essa cascata de coagulação, né?
Ele tem que se desfazer aquele coágulo que se formou. Depois que teve o reparo tecidual, o reparo do vaso sanguíneo que estava numa situação de hemorragia, ele precisa ser desfeito aquele coágulo. Então, tem um fator que vai dizer, opa, agora acabou o processo. Então, vamos desfazer toda essa bagunça para que tudo volte ao normal. E esse fator, então, é o FP4. E tem um fator que vocês já devem ter conhecido, ele é bem famoso, que é o fator de von Willebrand. Ele vai fazer a função de conectar a plaqueta ao tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo que está lá na parede do vaso sanguíneo, ele é conectado à plaqueta através do fator de von Willebrand ou von Willebrand, depende de onde é que vocês forem ouvir essa palavra, certo? E o fibrinogênio, então, também é outra coisa importante, ele vai conectar uma plaqueta à outra. E ele também vai ser convertido em fibrina para formar a rede de fibrina. Então, ele tem duas funções, tá? E os fatores de coagulação, então, vão ser aqueles fatores que eu falei para vocês, que eles são em algarismos romanos. E a gente vai falar sobre eles já na sequência. Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Tudo bem, gente? Tá muito difícil? Peçam para eu repetir o que vocês não entenderam, tá? Ou se vocês se perderam em algum raciocínio. É um pouco difícil, né? Querem que eu repita alguma coisa? Eu pensei em fazer dessa forma, porque a intenção é que fosse tipo como se fosse um quadro, né? Mas não sei se deu muito certo. Porque, às vezes, trazer o slide só pronto assim, fica uma informação muito rápida e fica difícil de entender. Mas aí a minha letra ficou bem ruim, né? Então, ó, eu vou repetir aqui. A gente vai ter, dentro, então, do processo de coagulação, né? As substâncias que são antitrombóticas e as substâncias que são trombóticas. As substâncias que são antitrombóticas, elas estão relacionadas ao endotélio vascular, porque a gente precisa de 3 coisas para que ocorra a coagulação: o endotélio vascular, as plaquetas e os fatores de coagulação. Então, o endotélio vascular, ele vai ser responsável pelas substâncias antitrombóticas, ou seja, manter o sangue fluido dentro do vaso sanguíneo. As substâncias antitrombóticas, quem é responsável por elas são as plaquetas e os fatores de coagulação. Então, isso aqui é o que é responsável para que a coagulação ocorra. Então, para que a gente não tenha uma hemorragia. Dentro do endotélio vascular, então, ele vai liberar algumas substâncias para que o sangue fique fluido e corra na vida normal. Então, isso acontece o tempo todo. Essa parte inicial aqui é o que acontece na normalidade. Isso aqui vai acontecer quando for exigido, quando tiver uma agressão àquele vaso sanguíneo e que tiver um sangramento. Então, o endotélio vascular, ele vai liberar substâncias que são antiplaquetárias, que elas impedem que as plaquetas ficam aderidas à parede do vaso sanguíneo. Ela vai formar substâncias anticoagulantes e vai formar substâncias fibrinolíticas, que vão fazer com que qualquer coágulo que se forme, ele seja dissolvido. Então, se por acaso qualquer um dessas etapas do processo falharem, tem por último as substâncias fibrinolíticas que vão fazer a dissolução daquele coágulo. E as substâncias anticoagulantes, elas vão impedir que o coágulo se solidifique. Então, impede solidificação. As substâncias antiplaquetárias impedem a agregação.
E as substâncias fibrinolíticas, elas dissolvem o coágulo, se por acaso ele se formar. Então tem tudo para dar certo, né? Mas mesmo assim tem pessoas que têm problemas vasculares, né, com formação desses trombos. Porém, em algum determinado momento, o sangue, ou melhor, um vaso sanguíneo foi agredido. Então estava lá tudo bonitinho e aí aconteceu um rompimento desse vaso, que pode ter sido por um trauma ou por, sei lá, diversos fatores. E aí, nesse momento, a gente começa a ter a ação das substâncias trombóticas. As substâncias trombóticas são as plaquetas e os fatores de coagulação. As plaquetas, elas vão agir de várias formas. Então, primeira coisa, no momento que teve esse rompimento do vaso, esse vaso vai fazer uma vasoconstrição. Então, o que é isso? Ele vai se apertar. Por quê? Qual é o objetivo? O primeiro é impedir que um sangue que esteja aqui numa maior quantidade, ele venha para cá, que ele saia do vaso, né? Então, é segurar o sangramento, fazer uma vasoconstrição, diminuir o fluxo de sangue para aquela área que foi lesada. Ao mesmo tempo, com a vasoconstrição, a gente tem a aproximação das paredes do vaso sanguíneo. Então, se elas eram dessa largura, no momento que tem a vasoconstrição, elas se aproximam. No momento que elas se aproximam, além de diminuir o fluxo sanguíneo, também permite que as plaquetas consigam se aproximar da parede do vaso sanguíneo, do endotélio vascular. Nesse momento, as plaquetas identificam que aconteceu uma hemorragia, né, que tem um rompimento, uma solução de continuidade, e aí elas vão liberar um fator tecidual. Esse fator tecidual, ele é responsável pelo início da cascata de coagulação. Elas também são responsáveis pela produção de tromboplastina. Essa tromboplastina, ela é responsável por ativar a protrombina. Isso tudo faz parte da cascata de coagulação. A protrombina, ela tem a função de converter o fibrinogênio em fibrina. Então, são várias coisas que estão inativadas e que no momento que libera o fator tecidual, essas coisas começam a ser ativadas, como se fosse um efeito cascata, né? Um efeito de dominó. Sabe aquele dominó que a gente empurra e uma coisa vai levando a outra? É isso que acontece. Porque se a gente tivesse tudo isso aqui ativado, a gente teria um fenômeno de formação de trombo a todo momento dentro dos vasos sanguíneos, e é isso que a gente não quer. Então, por isso, tem uma sequência de acontecimentos. Então, as plaquetas libera fator tecidual, libera tromboplastina. A tromboplastina ativa a protrombina. A protrombina vai lá e converte o fibrinogênio em fibrina. E essa fibrina, então, vai formar a rede de fibrina. Então, vai segurar o coágulo. Aqui, ó. Vai formar a rede de fibrina, vai segurar essas plaquetas uma próxima da outra. Vai formar, também segurar as hemácias, né? Então, essas hemácias que estão saindo, esse sangue que está saindo do vaso sanguíneo, a rede de fibrina tem a função de segurar. Ao mesmo tempo, ela já está liberando, ou melhor, no final de todo o processo, no momento em que houve o reparo do vaso sanguíneo, que está tudo bem, tudo voltou ao normal, ela vai liberar o FP4, que ele tem como função inativar substâncias trombóticas. Então, ele inativa tudo isso aqui, para que pare de se formar aquele trombo, para que pare de formar aquele coágulo. E aí, a vida volte ao normal e o sangue volte a fluir no interior dos vasos sanguíneos. Também existe um fator chamado de fator de von Willebrand, que é o que é liberado também pelas plaquetas, que ele tem a função de conectar uma plaqueta a outra. Então, nesse momento que as plaquetas estão se aderindo ao endotélio, elas precisam estar conectadas. Mentira, ele vai aderir elas ao tecido conjuntivo, ao epitélio, ao endotélio vascular. Então, para que elas fiquem fixas aqui,
precisa de algo que una elas à parede do vaso. Então, vai ser esse fator de von Willebrand, que vai unir as plaquetas na parede do vaso. E o fibrinogênio, além de ser convertido em fibrina para segurar aquelas hemácias e aquelas plaquetas, ele ainda vai conectar uma plaqueta a outra. Então, ele forma como se fosse pontes entre uma plaqueta e outra. E aí também nós vamos ter os fatores de coagulação, que são dados por algarismos romanos e que fazem parte, então, da cascata de coagulação. E que a gente vai aprender agora como é que ela acontece. Gente, está mais claro agora? Então, agora eu já vou falar, Tainá, como é que a cascata vai acontecer, tá? Vocês já vão conseguir entender. Na verdade, o que vai ativar a cascata é o fator tecidual, que é o que inicia a cascata de coagulação. Então, é o fator tecidual das plaquetas, não os fatores de coagulação. Então, tá aqui, ó, o vaso íntegro, a coisa acontece de forma normal, tudo fluindo, né? No momento que a gente tem uma hemostasia normal, tem a formação de um trombo, aquela região do vaso que foi lesada, ela fica obstruída para que não haja um sangramento muito grande. No entanto, em situações de hemorragia, a gente não consegue formar esse trombo. Então, aquele paciente que tem uma alteração de coagulação, ele não consegue formar esse trombo, e aí o sangue vai saindo. A gente não consegue controlar o sangramento. E outra alteração é a trombose. Então, quando esse trombo, ele fica obstruindo o canal, né, do vaso sanguíneo. Então, ele impede a passagem do sangue. E aí, quando isso acontece, a gente tem a presença de uma necrose do tecido depois do trombo. Então, por exemplo, quando o paciente tem um infarto do miocárdio, um infarto isquêmico, né? É por quê? É porque um trombo, e aí ele pode ser de várias coisas, né? Pode ser de colesterol, pode ser de gordura, pode ser de outras coisas que não necessariamente é um trombo formado por uma coagulação, mas que também pode ser, por isso que o paciente toma aquele remédio para afinar o sangue, né? Para que ele tenha esse mecanismo de coagulação diminuído, e aí não se formem esses trombos no interior do vaso sanguíneo, e aí o sangue flua, e aí impeça, né, previna o infarto isquêmico do miocárdio, que é quando o paciente tem a obstrução de um vaso sanguíneo lá no miocárdio, e aí uma parte do coração fica sem ser irrigada. E aí aquela parte que não está irrigada, ela morre, né? Ela tem uma necrose, aquelas células cardíacas vão morrer. Isso acontece também no AVC isquêmico, no acidente vascular cerebral isquêmico. Então, uma parte do cérebro morre ou necrosa porque ficou sem suprimento sanguíneo. E isso é causado por uma trombose, pela formação de um trombo no interior do vaso. E aí o paciente toma um remédio para afinar o sangue, que vai cair lá no consultório de vocês. Entendem como as coisas estão interligadas? A gente precisa entender a fisiologia, por mais que vá além da odontologia. E aí, qual que são esses remédios para afinar o sangue? O AS, a varfarina. Então, aí, existem diferenças, né? O AS, ele é um anticoagulante que ele não é tão potente. Agora, a varfarina, ele é um pouco mais forte. Então, a chance de sangramento, se a gente for operar um paciente que está tomando varfarina, é bem grande. Então, a gente tem que entrar em contato com o médico, tem que ver a possibilidade de suspensão, ou então a gente tem que programar aquela cirurgia de uma forma bem diferente. Tá começando a fazer sentido as coisas agora?
Bom, vamos seguindo, então. Então, nós vamos ter 3 tipos de hemostasia, tá? Uma hemostasia que ela vai ser primária, uma hemostasia secundária e uma hemostasia terciária. A hemostasia primária é a formação do trombo. Então, é aquele mecanismo em que tem a agregação plaquetária. Então, naquele momento que as plaquetas, né, teve um trauma, o vaso sanguíneo, ele foi traumatizado e começam a sair as células do sangue, ou seja, começa a sair sangue daquele vaso sanguíneo, o paciente está no momento de hemorragia, né? As plaquetas, elas vão ser atraídas, aderidas, então, né, aquele tecido conjuntivo, no sentido de tentar obliterar, formar um tampão naquela lesão. Então, isso vai ser a coagulação primária, a hemostasia primária, que é a partir da ativação plaquetária. Então, é só isso. As plaquetas, elas estão envolvidas principalmente na parte de hemostasia primária, mas, ao mesmo tempo, elas liberam um fator, que é o fator tecidual, esse fator aqui, o fator tecidual, ele é responsável por iniciar a fase da hemostasia secundária, que é a cascata de coagulação. Então, repetindo, a hemostasia primária é a parte da agregação plaquetária, formando, então, um tamponamento, formando um trombo naquele local do vaso que foi lesado. A parte da hemostasia secundária é a partir do momento em que a gente tem a liberação do fator tecidual pelas plaquetas e início, então, da cascata de coagulação. E aí, a partir daqui, a gente vai ter, então, a hemostasia chamada de secundária. Ok, beleza. Só para ver se vocês estavam perguntando alguma coisa. Gente, beleza? Então, tá aqui, ó, a formação do coágulo. Isso aqui é hemostasia primária, rede de fibrina. Agora, a hemostasia secundária, ela vai depender dos fatores de coagulação. Então, vai depender desses fatores que têm esses números romanos. Então, a partir lá da liberação do fator tecidual das plaquetas, a gente começa a ter a cascata de coagulação. Por quê? Aquele coágulo que se formou lá na hemostasia primária, ele é um coágulo instável. Então, qualquer coisa faz com que ele se desprenda, que ele se solte e que ele, então, recomece o processo de hemorragia. Então, sabe quando a gente se corta e a gente pega uma gaze ou, sei lá, um papel, coloca em cima do corte. Aí, tira o papel, parou de sangrar, de repente já começa a sangrar de novo. Por quê? É essa fase, é a fase desse coágulo, da fase da hemostasia primária. Ele não tem uma estabilidade, então a gente precisa que se forme um coágulo que ele realmente seja mais estável, para que aquele tecido epitelial ele possa se regenerar, né? Aquele tecido endotelial, né, do vaso sanguíneo, ele possa se regenerar. E isso não é em minutos que isso vai acontecer, né? Qual é o tempo, né, de renovação celular? Demora até dias, né? Essa parte da hemostasia secundária. Então, a gente precisa que se forme um coágulo ali suficiente e com uma característica de estabilidade até que haja a renovação dessas células e aí aquela lesão, aquele corte que teve no vaso sanguíneo, ele seja totalmente fechado. E aí sim entra na fase da hemostasia terciária, que é a fase, então, de destruição desse coágulo, para que ele não se solte, não entre na corrente sanguínea
e vá obstruir alguma artéria ou algum capilar, enfim, importante, né? Causando uma necrose, causando uma trombose. Então, vamos lá. Nós temos duas vias da cascata de coagulação. E a gente precisa saber essas vias porque os nossos exames do coagulograma, eles vão nos dar o diagnóstico de acordo com a via que está sendo analisada. Então, a gente precisa entender minimamente, né? Eu já falei para vocês que o nosso objetivo não é ser hematologista, embora eu goste bastante da área, mas não é a intenção. É que a gente entenda minimamente o que um exame de coagulograma quer nos dizer. Como a gente aprendeu no hemograma, nos exames sorológicos e no leucograma. Então, nós vamos ter uma via extrínseca. Nessa via estão envolvidos o fator 8, o fator 9 e o fator 12. E nós temos uma via extrínseca, que é o fator 8. O que quer dizer intrínseca e extrínseca? A via intrínseca, ela ocorre dentro do vaso sanguíneo. Então, nós temos lá o vaso sanguíneo, tem a formação lá daquele trombo inicial, né? Então, vai ter algumas coisas acontecendo aqui dentro e vai ter algumas coisas acontecendo aqui fora. No intuito de formar um coágulo que seja mais estável, né? Que é um coágulo de fibrina estável a partir, então, de uma rede de fibrinas muito maior. Então, a gente vai ter a via intrínseca, a via extrínseca, em que num determinado momento elas se encontram. E aí, elas vão se encontrar numa via chamada de via comum. Dentro dessa via comum, nós vamos ter a presença do fator 10, fator 5, protrombina e fibrinogênio. Então, esse aqui é um desenho que a gente tem grande dificuldade de entender quando fala de cascata de coagulação. Que eu tenho certeza que vocês já viram isso em algum lugar e que vocês têm realmente dificuldade, porque também é uma das dificuldades que eu sempre tive, mas que a gente tenta entender, estudar para conseguir aprender. Então, eu vou desenhar mais uma vez, tá? Eu sei que talvez não esteja sendo muito bom, mas é que depois a gente vai olhar esse desenho aqui e com o que eu escrevi, vocês vão ver que vai facilitar, tá? Então, aqui, ó, cascata de coagulação. Bom, então a gente vai falar primeiro da via intrínseca, tá? Então, aquela que está acontecendo lá dentro do vaso. Então, a gente vai começar ela pelo fator 12. Então, o primeiro fator a ser ativado é o fator 12. Esse fator 12, ele vai ativar primeiro, desculpa, eu esqueci uma coisa. Primeiro, a gente tem a liberação do fator tecidual lá pelas plaquetas, tá? Então, fator tecidual, que vem lá das plaquetas. Com isso, a gente vai ter a ativação do fator 12. Esse fator 12, ele vai ativar o fator 11. O fator 11, por sua vez, ele vai ativar o fator 9. O fator 9 vai ativar, juntamente com o fator 8, ele se une ao fator 8 nesse momento, e o fator 8, ele é aquele fator de von Willebrand, tá? Ele vai ativar o fator 10. Isso é a via intrínseca, tá? Esse fator 10, ele vai nos unir à via extrínseca. E depois vocês já vão entender.
Então, a via extrínseca também ele vai começar lá pelo fator tecidual, é liberado pelas plaquetas. Então, vocês vejam que as plaquetas liberam o fator tecidual tanto para dentro do vaso como para fora, tá? E aí, com isso, vai ser ativado o fator 7. Esse fator 7, ele vai reagir com o cálcio, e juntamente com a vitamina K, e vai ativar o fator 10. Pronto, essa é a via extrínseca. Então, aqui no fator 10, a gente tem a união da via intrínseca com a via extrínseca. E aí a gente vai para a via comum. Então, a via comum, ela vai começar pelo fator 10. E vai ativar o fator 5. E o fator 5 vai ativar a tromboplastina. A tromboplastina vai fazer, então, a conversão da protrombina em trombina. E a trombina vai converter o fibrinogênio em fibrina. Então, isso aqui é o final da cascata de coagulação, tá? Vou aumentar aqui agora para a gente repetir se precisar. Então, aqui a gente tem a cascata de coagulação. Eu não falei para vocês que o objetivo dessa cascata de coagulação, dessa hemostasia secundária, era formar um coágulo mais estável, com uma rede de fibrina muito mais aderida e uma rede de fibrina que fosse muito mais forte, digamos assim. Então, acontece tudo isso, todo esse processo, né, de transformação de fatores, e isso, mas por que tão complexo? É uma forma de proteção, né, gente? É como se fossem várias coisas que precisam ser ativadas para que realmente se forme esse coágulo. Porque como ele é um coágulo que ele é muito firme, um coágulo muito estável, se a gente tivesse ele se formando de uma forma muito simples, a gente teria trombose a todo momento. E a gente não viveria, sei lá, nem 5 anos, porque a gente morreria. Né? Então, a gente precisa realmente que o nosso sangue ele seja fluido, ele seja líquido, ele flua de forma natural. Porém, a gente precisa, em situações específicas de risco de emergência, né, de situações de hemorragia, que se formem esses trombos e que esses trombos sejam suficientes para ficarem estáveis até que o tecido se regenere. E para que esse tecido se regenere, então são várias etapas de segurança, digamos assim, para que isso aconteça. É uma forma de proteger o nosso organismo. Então a função é de tudo isso, uma coisa ir ativando a outra para formar o quê? Fibrina. E a fibrina, então, vai unir, vai manter aquele coágulo estável a ponto de que ele não se mexa até que o tecido ele possa ser regenerado. Então, tá aqui, ó. A via extrínseca, então, ela vai ser ativada principalmente, né, no momento do trauma, e a via extrínseca no momento que o sangue entra em contato com a superfície lesada. Mas, talvez, vamos suprimir essa informação nesse momento para a gente não se confundir, tá?
O que importa é que, de acordo com aquele fator tecidual das plaquetas, a gente tem, e quando tem o A do lado, quer dizer que ele está ativado, né? A gente tem, ó, a ativação do fator 12, aí com isso a gente tem a ativação do fator 11, depois a gente tem a ativação do fator 9, que juntamente com o fator 8 vai ativar o fator 10. E aqui na via extrínseca, então, a gente tem a ativação do fator 7, que somado ao cálcio e à vitamina K, vão ativar o fator 10. E aí, as vias se unem, formando uma via comum. O fator 10 ativa o fator 5, que vai ativar, então, a tromboplastina, converte, né, a tromboplastina, ou melhor, ativa a tromboplastina, que vai converter a protrombina em trombina, que vai fazer com que o fibrinogênio, então, se converta em fibrina. Então, aqui é uma forma mais resumida, e aqui eu coloquei de uma forma mais descritiva, que talvez, não sei, acho que somando as duas coisas fica fácil para entender. Deixa eu ver o que vocês estão questionando aqui. Exatamente, Tainá. De uma forma muito resumida, tá? Nós, como dentistas, não hematologistas, vamos entender assim, que a formação da cascata de coagulação é formar, então, um coágulo estável, forte, propiciando, então, a regeneração da área, né, do vaso sanguíneo que foi lesado, a partir, então, de uma rede de fibrina. É mais que isso, tá, gente? Mas a gente vai ficar no superficial. É o que para nós importa para que a gente consiga entender o coagulograma. Então, ó, só repetindo aqui, né? Nós temos uma via intrínseca, uma via extrínseca que se unem através de uma via comum, que é a partir do fator 10. Nós vamos ter a hemostasia terciária, então, que vai ser a fibrinólise, ou seja, a degradação da fibrina através de enzimas, para que a gente, então, restabeleça o equilíbrio, para que a gente desfaça aquele trombo, para que ele não apresente risco nenhum para a saúde, né, para a nossa saúde, e o sangue volte, ou melhor, o sangue já vai estar fluindo ali, né? Na verdade, porque como aquele trombo ele fechou o vaso, o sangue continua passando pelo ladinho do trombo, né? Mas a intenção, então, é destruir aquele coágulo, para que ele não se solte eventualmente e vá parar em algum lugar que não deva, né? Formando assim uma trombose. Então, resumindo, a parte 1, né, a hemostasia primária, vai acontecer lá nos vasos sanguíneos, a partir da vasoconstrição, a adesão e agregação plaquetária, formando então o tampão plaquetário. A hemostasia 2, então, é a parte onde tem envolvidos fatores de coagulação com a cascata de coagulação, formando então um coágulo de fibrina resistente e estável. E a parte 3, então, a hemostasia terciária, é com a liberação dos fatores fibrinolíticos, que vão produzir a fibrinólise, ou seja, a quebra da fibrina, degradando ela e desfazendo o coágulo. Então, aqui é um outro esquema para falar tudo isso que a gente já falou, tá? Gente, eu posso continuar mais um pouco? Vocês aguentam? Ou tá muito cansativo? Agora, o que a gente tem que falar é o seguinte, falar das plaquetas e falar de todos aqueles exames, tá? São 5 exames. Tá. Então, vamos lá. Bom,
Bom, então, como a gente viu tudo isso, entendemos como é que funciona a cascata de coagulação, agora a gente vai, então, para os exames que vão nos dizer se a cascata de coagulação do nosso paciente está funcionando, se a parte, né, de hemostasia, enfim, de coagulação em si, não só da cascata, né, mas todo o processo de hemostasia do nosso paciente está funcionando de forma adequada, para que a gente possa fazer aquele procedimento de forma segura, ou que a gente consiga identificar alguma alteração de coagulação que indique que esse paciente precisa um cuidado a mais ou precisa ser encaminhado para o médico, enfim. Então, a gente vai fazer a contagem das plaquetas. As plaquetas, então, elas são parte dos menores elementos figurados do sangue. Ela é uma célula que não tem núcleo e tem um formato de disco. Ela tem um tempo de vida aproximadamente de 7 a 10 dias. E ela está principalmente, então, no sangue circulante, né? A gente tem um valor de referência que vai de 150 mil a 450 mil. Isso nos exames, quando vocês solicitarem, vai vir o valor de referência do lado, então, se vocês não lembrarem, é só olhar. Pode ter alguma variação, né, então, de acordo com a localização que vocês estiverem, por isso que sempre o importante é que vocês olhem o valor de referência para ver se o resultado daquele paciente de vocês está dentro do esperado. Elas aumentam em locais de grandes altitudes, aumentam após exercícios físicos intensos e pacientes que sofreram traumas, então, justamente por um processo de defesa, né? E elas vão diminuir antes da menstruação e durante a gravidez. Então, isso aqui é fisiológico, né? É esperado que isso aconteça. Não quer dizer que o paciente tem um problema de coagulação se os exames estiverem alterados nessas condições. Quando a gente tem um aumento do número de plaquetas, nós temos uma alteração chamada de trombocitose. Então, a função das plaquetas não é formar os trombos, então é justamente por isso que chama trombocitose. Então, ose é sempre quando a gente está falando de aumento e penia quando a gente está falando de diminuição. Então, a gente vai ter um aumento em situações de hemorragia, anemia ferropriva e esplenicnotomia, tá? E aí tem situações em que a gente vai ter a diminuição, que é paciente com HIV, paciente com dengue, paciente que tem uma cardiopatia, né, um problema de coração que é congênito, pós-transfusional, então depois que o paciente fez uma transfusão de sangue, pacientes que têm anemia megaloblástica, pacientes que são em quimioterapia ou radioterapia, pacientes que têm outros tipos de anemia, como a aplásica ou hemolítica, as pacientes gestantes que estão numa situação de pré-eclâmpsia, e durante a utilização de alguns fármacos, né, como os anti-inflamatórios. E estrogênios, então, que são os anticoncepcionais. Então, a gente avalia as plaquetas para saber se tem alguma alteração naquela via primária, né, de coagulação, e que, consequentemente, vai influenciar na via secundária. Então, a gente somente vai olhar de acordo com o fator de referência e ver se esse paciente, então, tem uma alteração de plaquetas, possivelmente, ou com certeza, ele vai ter um problema de coagulação. Porque ele vai ter uma maior dificuldade, se ele tiver uma baixa, né, ele vai ter uma maior dificuldade de formar o trombo inicial lá, ou então ele vai ter uma influência nas cascatas de coagulação, porque vai ter menos fator tecidual sendo liberado para as plaquetas. Então, a gente, só pelo número de plaquetas, a gente não consegue saber em qual via que o paciente está tendo uma alteração. Mas a gente sabe que aquela alteração em alguma via, que a gente pode ver a partir do exame, está sendo influenciada pelo número de plaquetas.
Então, a gente pode ver, esse paciente tem uma alteração na via extrínseca. Isso está acontecendo por quê? Está relacionado a algum fator ou está relacionado à diminuição das plaquetas? Então, isso pode nos ajudar a só saber entender de onde é que está vindo a alteração do paciente. Mas a gente não vai tratar, obviamente. O outro exame é o tempo de sangramento ou tempo de sangria. Então, isso aqui é o tempo que vai demorar para plaquetas interagirem com a parede do vaso sanguíneo, ou seja, para formarem aquele tampão plaquetário. E também vai medir a capacidade de constrição capilar. Então, sabe aquela vasoconstrição que eu falei para vocês que acontece? A gente consegue ver a partir do tempo de sangramento. Se ele estiver alterado, é porque a gente tem uma dificuldade, então, nessa vasoconstrição, ou então a gente está tendo, então, um problema em relação ao tampão plaquetário. O valor de referência, ele varia em torno de 3 a 7 minutos. Quando ele está diminuído, isso não vai nos dizer nada, na verdade, não tem uma importância diagnóstica, por isso que a gente só avalia se ele está aumentado. Porque se ele está diminuído, pode ser que não foi necessário que tivesse um sangramento, né? O trauma, ele era muito pequeno, então não formou uma hemorragia suficiente para que durante o exame pudesse ser avaliado esse tempo. Como é feito esses exames, a gente não vai entrar em detalhes, tá? Então, a gente vai avaliar somente se o tempo for prolongado. Então, é aquele paciente que ele tem uma trombocitopenia, então ele tem uma diminuição do número de plaquetas, ele tem um distúrbio na função dessas plaquetas, então essas plaquetas elas têm uma dificuldade, elas estão com alguma alteração. Paciente que está com leucemia, paciente que tem uma doença de fígado muito grave e paciente com escorbuto, que é aquele paciente que tem deficiência de vitamina C. O tempo de coagulação é o tempo que vai nos dizer o período que demora para todo o processo ocorrer. Então, para que a gente tenha a formação da fase primária e da fase secundária de hemostasia, a gente vê a partir do tempo de coagulação. Então, o tempo que demora para o paciente fazer aquele coágulo, formar aquele coágulo estável. Então, a partir daquele momento, a gente pode ficar tranquilo que o sangramento ele vai ser controlado. Óbvio, né? Que sendo um sangramento de proporções não tão grandes, né? Tem situações em que a gente tem que suturar, tem que fechar, mecanicamente tem que fechar aquele vaso sanguíneo, porque não vai fazer, não vai ter coagulação, né? Então, isso, quando a gente está falando dessas coisas, são, obviamente, hemorragias de pequeno tamanho, né? Ele avalia, então, a qualidade das proteínas, ou seja, daqueles fatores de coagulação, e ele é dependente, então, tanto do funcionamento das vias extrínsecas como das intrínsecas, ou seja, esse tempo é dependente da formação de todo o processo, né? O valor de referência é de 5 a 10 minutos. Então, é em minutos mesmo, é o tempo que demora até finalizar a fase secundária da hemostasia. Quando a gente tem esse tempo diminuído, então o paciente ele pode estar com algum problema em relação, né, à trombocitose. Então o paciente tem um aumento do número de plaquetas, então ele tem a formação de trombos muito rápido, ele coagula muito rápido. Ele tem uma coagulação intravascular disseminada, então isso pode acontecer em situações de grandes cirurgias, situações de hemodiálise e situações de ofidismo. Ofidismo é quando tem uma picada de algum animal peçonhento, né? Uma cobra, por exemplo. Então, que o sangue coagula. Então, é de forma muito rápida. Então, formam-se diversos coágulos no interior do vaso, que é uma coagulação intravascular de forma disseminada. Então, isso é quando a gente tem uma diminuição. Então, quando coagula em menos de 5 minutos.
e ele vai estar aumentado quando a gente tem deficiência dos fatores de coagulação, então lá daquela fase da cascata de coagulação, quando a gente tem problemas hepáticos, porque o rim está diretamente, o fígado está diretamente envolvido, então nesse sistema de hemostasia, quando a gente tem alguma alteração renal ou em carências nutricionais, porque vocês viram que tanto a vitamina K como o cálcio são importantes dentro da cascata de coagulação. O outro exame que nós vamos solicitar é o tempo de protrombina. Então, ele pode ser chamado de TAP ou de TP, tá? Bom, a protrombina, nós já falamos que ela é produzida... não, isso eu acho que eu não falei. Que ela é produzida pelo fígado. Então, por isso que pacientes que têm problemas de fígado acabam tendo problema na cascata de coagulação, e ela vai ser, então, transformada em trombina dentro das cascatas que a gente falou. Então, precisa também da questão da vitamina K dentro de toda a formação da cascata de coagulação, né? O tempo de protrombina, ela faz parte, então, da via extrínseca da coagulação. Então, se a gente voltar lá para lembrar, a gente vai ver que a protrombina, ela está dentro da via extrínseca de coagulação. Ela faz parte lá da via comum, mas ela está de uma forma mais complexa, que a gente não conversou aqui em detalhes, medindo alguma alteração na via extrínseca, tá? Então, é isso que vocês precisam saber. Que a protrombina, ela está relacionada, então, à via extrínseca, a alterações na via extrínseca da coagulação. Ela também vai ter, o valor de referência dela é de 10 a 13 segundos, tá? E ela vai ter também um outro número que acompanha. Quando a gente solicita o exame de TP, ele vem com um número do lado ou abaixo que chama RNI. O que significa isso? É o tempo de protrombina que foi corrigido, ou o TP corrigido, a níveis de padrões mundiais. Por quê? Como muda muito de um laboratório para o outro a metodologia de fazer esse exame, foi feito um sistema de conversão desses valores para padrões mundiais, para que em qualquer lugar do mundo a gente consiga interpretar esse exame. Então, a gente pode avaliar tanto por esse valor de referência que vai vir no exame, como pelo RNI, que vai ter como padrão o valor de referência de 1 a 1,4 quando está dentro da normalidade. Tem alguns exames que vocês vão ver 1,2. Mas então sempre olhem, né, o valor de referência, mas ele gira em torno disso. Bom, e o tempo de protrombina, então, quando ele estiver alterado, ele vai indicar uma deficiência no fator 8, ou no cálcio, ou na vitamina K. E ele afeta o tempo de coagulação. O tempo de tromboplastina parcial ativada, que é o PTTA ou o KTTP, ele vai avaliar a formação da tromboplastina, então, pela via intrínseca. Então, a gente vai ver, a partir desse exame, os defeitos que estão dentro da via intrínseca da coagulação. Então, ele é utilizado muito para monitorar tratamento com heparina, que é um anticoagulante, e o valor de referência dele é que ele tem que estar abaixo dos 35 segundos. Então, ele não pode demorar mais do que 35 segundos para que a tromboplastina, então, seja ativada dentro da via intrínseca da coagulação. Quando a gente tem um aumento, né, a gente vai estar tendo alguma deficiência do fator 9, e aí, geralmente, isso aqui é mais raro, tá? É muito mais raro. Mas aí a gente vai dizer que o paciente tem uma hemofilia do tipo B. Ou então pode estar relacionado ao fator 8, que é mais comum
que é quando o paciente tem uma hemofilia do tipo A. Ah, professora, como é que a gente vai saber isso? A gente não vai saber, a gente vai encaminhar para o médico, tá? É só um fator de conhecimento. Então, a gente não tem capacidade para conseguir fazer o diagnóstico a esse nível de complexidade. Então, ele é um exame muito utilizado para monitorar o uso de anticoagulantes e, da mesma forma, então, ele afeta o tempo de coagulação e, por isso, a gente precisa, muitas vezes, solicitar ele para ver se aquele paciente tem algum problema no exame pré-cirúrgico, né? Bom, então ali são algumas orientações que não importam para nós nesse momento. E aqui, então, a gente, de uma forma clínica, né? Como é que ocorre a hemostasia primária e a secundária. Então, a gente vai perceber que na mucosa, que é o que nos interessa, né? De uma forma mais direta, o que a gente tem acontecendo de uma forma muito rápida e que acaba, porque a gente não tem uns sangramentos tão importantes, né? São sangramentos um pouco menores, é a hemostasia primária. E a hemostasia secundária, então, ela vai ocorrer principalmente, a gente vai conseguir ter todas as fases, né, da hemostasia secundária em sangramentos um pouco mais internos, sangramentos um pouco mais importantes. O que não significa que a gente não vai ter hemostasia secundária na região de mucosa, né? Porque quando a gente vai, por exemplo, acessar um paciente para fazer uma extração de um dente incluso, a gente vai precisar de toda a cascata de coagulação. Então, isso aqui que a gente está falando em relação à pele mucosa é aquela hemostasia que vai acontecer de uma forma mais espontânea, quando não tem um trauma tão importante, que é o caso quando a gente faz um procedimento cirúrgico, né, em que a gente acessa, faz desgaste de osso, a gente faz incisão de todo o tecido, né, faz não só a incisão da mucosa, mas a gente vai fazer incisão também de tecido conjuntivo, que é quando a gente está fazendo uma cirurgia na cavidade bucal. Gente, então, para finalizar, vou fazer um caso clínico para talvez tentar clarear um pouquinho e para que vocês entendam como isso vai funcionar na prática, no nosso dia a dia. Então, paciente do sexo feminino, 12 anos, procurou atendimento odontológico acompanhada por sua mãe para a exodontia de um dente supranumerário, então é um dente que está incluso e que a gente vai precisar fazer um acesso um pouco maior, né? Que estava impedindo a erupção do dente 13. Durante a anamnese, a mãe relatou que após um procedimento de exodontia anterior, a menina teve um sangramento anormal, então a gente já começa a desconfiar que talvez a gente precise solicitar um exame. A paciente não fazia uso de medicações e ainda relatou haver tendência hemorrágica na família. Então a mãe já chega apavorada, né? Dizendo que a menina já teve um sangramento anterior e que ela identificou que na família tem uma tendência de hemorragia, então ela já chega para vocês com a faca e o queijo na mão, pedindo que vocês, por favor, tomem um cuidado redobrado com a filha dela. Então, nesse caso, é extremamente importante que vocês solicitem um hemograma completo juntamente com um coagulograma. E aí a gente vai ver, então, aqui o coagulograma, que ele está dentro do valor de referência, e vocês vão dizer, professora, mas antes era até 4. Então, a gente tem que sempre seguir o valor de referência que está no exame, tá? Mas, quando eu trago para vocês os valores de referência, eles são aproximados. O que é mandatório é sempre o valor de referência que o exame traz. Então, a gente tem aqui, ó, um tempo de sangria ou de sangramento de 2,65 minutos. O valor de referência é 1 a 13, então tá ok. O tempo de coagulação, então o tempo que todo o processo demora, que dentro do valor de referência de 4 a 10, essa menina tá com um valor de 18,9, então quase 19 minutos para que ocorra a coagulação total. Então a gente tem um aumento do tempo de coagulação.
Então, a gente vai ver o TP. O TP, ele está em 11,17. Qual era o nosso valor de referência? De 10 a 13, né? Então, está dentro do valor de normalidade. E ele traz aqui os valores de referência em porcentagem, né? Então, também a gente pode olhar por isso aqui. Mas vamos ficar no básico, tá? Então, aqui também está ok. Ele traz também o RNI, que a gente vê que está aumentado. Então, que o valor de referência é que teria que estar em menos de 1,3, e a gente vê que aqui ele está aumentado. Mas aí a gente também não vai entrar no detalhe do RNI, tá? E o KTTP, ou TTPA, ele está em 58,2 segundos. Lembrem que o valor de referência é menor do que 35. Então, aqui o que a gente vê é que o tempo de coagulação ele está alterado por causa do TTPA, que está aumentado. E aí a gente olha o valor das plaquetas, para ver se tem alguma alteração na quantidade de plaquetas. E aí a gente vê que está dentro do valor de normalidade. Então, tá ok. Bom, nesse caso, a gente tem um problema relacionado à hemostasia secundária. Por quê? Porque o que está alterado é o TTPA. E o TTPA, a gente viu lá, ele está relacionado com a via intrínseca da coagulação. E essas vias intrínsecas e extrínsecas, elas estão relacionadas com a hemostasia secundária. Dentro dos problemas, né, que podem causar alterações na hemostasia secundária, nós temos um déficit de algum fator de coagulação, nós temos problemas hepáticos, temos, então, problemas renais e temos carência nutricional. Paciente de 12 anos, né? Dificilmente ela vai ter um problema hepático e a mãe ali na anamnese não relatou, igual a gente pode perguntar. Mas nesse caso a gente descarta. Um problema renal crônico também é muito difícil com 12 anos a pessoa ter isso, mas não custa a gente perguntar. Descartando essas duas hipóteses, a gente fica que ou essa paciente tem algum problema nos fatores de coagulação, ou então ela está com uma carência nutricional. Bom, dentro da via intrínseca e problemas com hemostasia secundária relacionadas a um déficit de algum fator da coagulação, e sabendo que dentro da via intrínseca a gente pode ter problemas com o fator 9 ou com o fator 8, a gente chega ao diagnóstico que essa paciente, então, é uma paciente que tem hemofilia. Ou então ela está com uma carência nutricional, e aí a gente pode solicitar um exame de vitaminas. Então, a gente vai pedir quais são as vitaminas séricas, né? Para ver qual é a quantidade das vitaminas que tem no sangue, para descartar a hipótese de carência nutricional e, assim, confirmar a hipótese de hemofilia. E só relembrando, então, que se fosse em relação à hemostasia primária, ou então é por trombocitopenia, diminuição das plaquetas, por defeitos vasculares, por uremia, que é o excesso de ureia no sangue, ou então por causa de uso de alguns anticoagulantes. Então, nesse caso, a gente fez a identificação de um diagnóstico de uma doença hematológica, né? Em alguns outros casos, a gente vai simplesmente ver se os pacientes têm algum defeito nessas vias, né? Seja extrínseca ou intrínseca, ou dentro da hemostasia primária, para ver se a gente pode fazer aquele procedimento cirúrgico de forma segura. Então, nem sempre a gente vai estar usando esse exame para fazer diagnóstico de hemofilia, né, ou alteração sanguínea. A gente pode estar usando ele única e exclusivamente para saber o risco cirúrgico desse paciente, saber se está tudo bem, e se a gente pode fazer, e saber qual é o tempo que ele vai demorar para coagular. Gente, finalizamos.
Pode ser hereditário, Tainá, sim, tem uma forte questão, né, de o paciente receber isso como herança hereditária, como fator genético dos pais. Em relação às doenças autoimunes, eu não sei te dizer, não tenho conhecimento sobre isso, se tem alguma relação. A gente pode pesquisar para que eu possa te responder isso. Mas agora, nesse exato momento, eu não vou saber te responder.